Não. Vamos então passar para eleições 2026. O senhor tem defendido fortemente a união da direita para que a gente consiga ter uma união tanto em Minas quanto a nível nacional. E também já gostaria de saber do senhor se o senhor fica ou não no Podemos. Bem, a questão do Podemos em Minas é uma decisão nacional. Eu tenho conversado com a Renata, é uma pessoa que eu gosto muito, mas Minas tem uma outra direção. Já há uma tradição em Minas Gerais de que o partido segue orientações de um outro grupo político que não bate comigo. Vocês já noticiaram várias vezes, tenho um respeito muito grande, mas infelizmente não tenho como caminhar. Então o meu futuro político passa por um outro grupo que nós teremos de escutar. Hoje, por exemplo, eu digo para vocês aqui com muita tranquilidade, eu mudei de partido várias vezes. Foi um grande aprendizado, mas não adianta nada. Você muda de um partido, muda para o outro, é a mesma coisa. Então é muito melhor você optar por um grupo político, já que eu quero estar na política, e ficar quieto ali, porque não vai adiantar. Foi o que eu fiz, muda para um, aí quando você vai ver, estão vendendo o partido para apoiar um grupo que você não gosta, aí você sai. Quando você vai para outro, o outro está num grupo político que infelizmente você não concorda. É um problema seu, a não ser que eu tivesse um partido para mim, o que hoje não é possível. Então eu tenho que escolher um caminho e ficar quieto nele. É a experiência que eu trago sobre essa questão. E nós vamos escolher, porque o senador está diretamente ligado a um grupo de governador. Hoje nós temos o governo de Minas totalmente aberto. Eu vejo que a população quer nomes novos. As últimas eleições mostraram claramente que a população não quer os grupos tradicionais políticos. Por que isso, Léo e Larissa? Porque os partidos, e hoje eu estou na política, eu vou dizer para vocês, os partidos não querem abrir mão do poder. Os partidos não querem se renovar. As decisões que nós tomamos em Brasília, eu falo nós porque acaba que eu tenho que concordar muitas vezes, só em torno dos que já têm mandato. Veja, por exemplo, nós vamos acabar com a reeleição, virar aí um projeto tampão de 6 anos e o voto distrital misto. O que é o voto distrital misto? Já foi aprovado no Senado e está na Câmara agora, o Mota quer aprovar. Os partidos vão ter as chapas, metade indicada pelo partido e a metade no voto popular. Ou seja, os mesmos caciques, os mesmos nomes que dominam o cenário político brasileiro vão se resguardar no distrital misto. Qual que era o ideal? Vai para o voto. Quem tem voto, ganha. Quem não tem voto, essa forma de distrital misto, inclusive, vai reequilibrar. Por quê? Porque esses campeões de internet que elegem 10, 12, como aconteceu em Minas Gerais, sim, para o partido é ótimo, mas para a qualidade política é péssima. Porque a gente percebe que, infelizmente, a maioria não consegue avançar em impor propostas, não representa corretamente as regiões, e o distrital vai fazer com que, pelo menos, a pessoa que mora no Triângulo, por exemplo, saiba quem são os representantes dela no Triângulo. Hoje, um deputado mineiro é eleito em um dos 853 municípios, 50, 60, não representa ninguém. Tem uma relação com os prefeitos, mas o distrital eu voto e gosto. Assim a gente vai começar a reequilibrar. Pode ter 2 milhões de votos, mas vai ser o distrito. Isso vai nos ajudar. Mas o que significa isso? Que nós vamos manter os mesmos caciques, vão continuar, aqueles que a gente vê há 40 anos, 30 anos. Então a população vai para o outsider. O outsider, muitas vezes, não tem a experiência necessária para poder produzir politicamente. Isso está muito claro. Então a gente precisa começar a fazer com que esses campeões de voto, que são bons, e Minas tem bons exemplos de lideranças que vão crescer, como o Nicolas, por exemplo, é um menino que pode crescer muito. O Cleitinho é uma liderança que pode crescer muito, mas a gente tem que fazer isso produzir politicamente. E é o que eu tenho defendido. Falei com o Cleitinho, olha, eu vejo você com muita possibilidade de ser governador, mas eu não vou apoiar um desastre. Você tem que trazer para o seu entorno pessoas que possam administrar o desafio de Minas Gerais. E ele concorda. Ele tem a humildade de entender que não consegue sozinho, que precisa de um grupo sério. Então eu hoje tenho trabalhado muito nesse sentido, de usar o conhecimento que eu tenho da política, o meu nome está em jogo, para a gente oferecer a Minas Gerais um grupo político que vá tirar Minas desse ostracismo que nós estamos e do buraco que nós estamos. Porque esses últimos anos, Minas perdeu relevância de uma maneira absurda junto ao governo federal. Claro que por questões de oposição, mas principalmente
por questões aqui em Minas Gerais de não se entender como funciona a política. Justamente. A política, você tem que saber lidar com ela. Como diz uma frase famosa do Tropa de Elite, o sistema é bruto, amigo. Se você não souber lidar com ele, você é engolido por ele. A gente tem que ter os nossos limites. Olha, daqui eu não passo, mas eu tenho que conviver com os demais. Então o meu futuro, eu acredito, se caminhar para a reeleição ao Senado, como eu espero, eu quero oferecer às pessoas de Minas Gerais um projeto para Minas Gerais de crescimento, como eu defendi nesses últimos anos. Por exemplo, as concessões de rodovias. As principais concessões, eu falo com muita humildade, passaram pelo meu gabinete, não passaram pelo governo de Minas. BR-040, 262, 381 e o metrô de Belo Horizonte. Essas soluções foram dadas comigo, senador, e com o atual governador de São Paulo, que eu espero seja candidato a presidente da República, que eu vou apoiar de graça, porque conheço e sei a seriedade e a capacidade. A questão, por exemplo, do metrô, quem conseguiu 2,8 bilhões foi eu quem consegui, junto ao ex-ministro Paulo Guedes e ao ex-presidente Bolsonaro. Então, quando eu falo a direita tem que se unir, Bolsonaro hoje tem dificuldades. A contribuição dele já foi dada, mas ele é importante, porque o governo dele foi um grande governo na área da economia. Eu tenho as minhas críticas pessoais ao Bolsonaro, mas é preciso reconhecer que sem ele, a direita não vai conseguir se unir para a gente poder vencer esse projeto de esquerda. Um projeto de esquerda que quer tratar a facção de criminoso como quem não teve oportunidade na sociedade. Ora, me ajude aí. Um projeto de esquerda que, infelizmente, na educação pública é um desastre. Os nossos alunos não aprendem mais a ler e escrever. Aprendem de tudo, mas aquilo que a gente precisa, que é o aluno para competir com um aluno fora do Brasil, hoje eu conheço a China, já fui 4 vezes. Eu conheço as escolas da China. Olha, nós não temos a menor condição de competir com eles de aluno para aluno. Conheço as escolas da Alemanha, não há a menor possibilidade. A gente precisa resgatar governos que tratem meritocracia, que incentivem as pessoas a trabalhar, e isso não vai acontecer pela esquerda. Então, a minha visão é de que a gente precisa, no ano que vem, resgatar, sabe, esses projetos para Minas Gerais voltar a crescer e ter a relevância que perdeu.